Deixem-me dizer, em primeiro lugar, estar no Coliseu é bom, mas estar na Igreja do Silveiro é muito melhor. Não é? E eu quero dar os parabéns à Igreja. É uma Igreja muito nova comparada com a Igreja de onde eu venho e trago já as saudações da Igreja de onde venho, a segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, mais conhecida por Igreja da Lapa, porque estamos ali no bairro da Lapa, e a Igreja da Lapa é muito mais antiga, porque é de 1929. Não, são só 10 anos, é verdade, mas 10 anos, a nossa igreja é de 1929 e, portanto, fez este ano 96. Portanto, com 86 anos ainda é uma igreja muito jovem, muito jovem. É um privilégio para mim estar, queridos irmãos. Eu até confesso uma coisa, o púlpito da igreja evangélica de Silveiro só acolhe grandes pregadores. E eu andava complexado, porque também queria pregar lá. E aqui em Sangalhos é uma oportunidade. Não conhecia esta igreja aqui em Sangalhos, é uma igreja bonita e, portanto, sinto-me de facto privilegiado estar aqui nesta ocasião de aniversário. Ao longo dos anos, a nossa amizade com a família Duarte, em particular, tem sido grande. Alguns dos irmãos, eventualmente, já nos teremos cruzado. Sempre que nós recebemos pessoas que vêm de fora, e nos últimos anos isso tem acontecido sobretudo com irmãos do Brasil, então quando recebemos irmãos do Brasil, pastores, sempre tentamos mostrar-lhes um pouco do país e um dos lugares obrigatórios é aqui, nesta zona, aqui no Silveiro. Geralmente temos-nos encontrado em Oiã e arranjamos sempre maneira de vir até à família Duarte, comemos da comida deles, dormimos na cama deles, hoje estivemos a almoçar com a família Duarte, portanto, a má notícia que eu trago é que provavelmente eu vou voltar e trazer amigos. E eu espero que os irmãos não se importem, porque é de facto muito bom estar convosco e por isso uma grande alegria de o fazer no dia do aniversário. Ainda antes de irmos até à palavra, deixem-me só dizer também foi um privilégio esta manhã estar convosco, assistir aos batismos e quero reconhecer aqui uma coisa. O pastor Jonathan estava a partilhar connosco, foi a primeira vez que foi feito sem ser no Rio. E deixem-me dizer, as pessoas aqui são mais vigorosas do que em Lisboa, por uma razão. Se eu batizasse alguém na Igreja da Lapa e a pessoa que foi batizada tivesse de esperar lá à frente para ver as outras a serem batizadas, todos em Lisboa ficavam gripados e doentes e durante um mês não voltavam à igreja. E eu fiquei admirado por ver a força beirã das pessoas que são batizadas e ficam lá à frente sem frio, provavelmente não sentiram frio nenhum, e isso deixou-me impressionado. As pessoas das beiras estão mais preparadas do que... Os de Lisboa vão ser os primeiros a morrer, eu reconheço. Somos fracos, somos frágeis, mas estamos a aprender muito com a vossa força. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, quero partilhar com os irmãos este texto e vou ler primeiramente apenas um verso e depois vou ler outros, mas quero partilhar convosco este verso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Aqueles irmãos que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler uma vez e depois vou pedir aos irmãos que possam repetir a leitura do texto. Ele é muito simples e diz assim a palavra: porque andamos por fé e não por vista. Vamos repetir todos juntos? Porque andamos por fé e não por vista. Deixem-me orar ainda nesta ocasião. Senhor, nós estamos satisfeitos, gratos, por tantas as coisas que fizeste ao longo de 86 anos na Igreja Evangélica do Silveiro, aqui hoje reunida em Sangalhos. Nós apercebemos que a história da tua fidelidade nestas comunidades é grande, envolve muita gente. Ó Senhor, que a tua palavra, ao ser pregada nesta tarde, possa ir ao encontro da nossa necessidade. E que nós, ao sairmos desta casa de oração, possamos sair ainda mais convictos da salvação do teu Filho Jesus e da agência do teu Espírito na nossa vida. É isso que oramos no nome do nosso Senhor e Salvador que amamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos tenham a bondade de ficar sentados. A mensagem que eu vos quero pregar tem um título que se chama Os Três Nãos de Deus. Os Três Nãos de Deus. E desde já assumo que
apesar de ser este o título da mensagem, eu não tenho qualquer tipo de prazer nas ocasiões em que eu recebo um não de Deus. Todos nós preferimos receber sims de Deus. E desde que há igrejas, por preferirmos receber sims de Deus e não nãos de Deus, que tentamos, de certa maneira, não somente receber sims do nosso Deus, mas tentamos, de certo modo, agarrar-nos aos vestígios mais físicos possível da presença de Deus conosco. No entanto, o texto que eu quero pregar aos irmãos fala-vos daquilo que o apóstolo Paulo acabou de dizer. E é interessante, já vamos ver como é que acontece no contexto do texto, mas o apóstolo Paulo disse-nos que a nossa fé não anda por vista, mas que andamos pela fé. Andamos por fé e não por vista. E para que esta mensagem possa ter o efeito desejável, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o contexto desta igreja em Corinto. Se não se importarem, não há nada como conhecer o texto que nós estamos a ler folheando a palavra. E eu vou desafiar os irmãos a voltarem um pouco atrás, irem até à primeira carta de Paulo aos Coríntios. E durante alguns instantes, mesmo que seja breve e rápido, fazermos uma travessia rápida na primeira carta para nós conhecermos esta igreja aos Coríntios. Há quem diga que a igreja de Corinto é a igreja com mais problemas no Novo Testamento. Sabem, às vezes nós ouvimos as pessoas falar acerca dos tempos da igreja primitiva, quase que desejando, eu desejava estar no tempo da igreja primitiva. Meus irmãos, geralmente quem diz isso é quem lê pouco a Bíblia, porque vocês vão ter um retrato agora de uma igreja primitiva, das primeiras, e esta igreja está cheia de problemas. Folheiem, por favor, as vossas Bíblias, logo a partir do capítulo 1, e vamos fazer este exercício de leitura de uma maneira bastante ligeira, mas para termos uma ideia concreta do tipo de igreja a quem o apóstolo Paulo estava a escrever. O apóstolo Paulo começa a primeira carta no capítulo 1, e logo no capítulo 2 fala na loucura da pregação do Evangelho. E no capítulo 3, dependendo do subtítulo que encontram no início do capítulo 3, podem-se aperceber que esta era uma igreja que, entre problemas, estava com partidos, com divisões, como se diz, com grupinhos. Havia grupinhos dentro daquela igreja lá em Corinto. Grupos ao ponto de haver pessoas que dentro da igreja estavam a colocar-se umas às outras em tribunal. Era esta a igreja de Corinto. Estavam-se a colocar umas às outras em tribunal. Vão folheando a vossa Bíblia. Por exemplo, no capítulo 4, ele vai falar no seu ministério enquanto apóstolo. No capítulo 6, ele volta a criticar o litígio que havia entre os irmãos. No capítulo 7, temos um capítulo extraordinário em que o apóstolo Paulo fala acerca de dúvidas que a igreja tinha por causa da questão do casamento. E esta igreja de Corinto, nestas questões do casamento, passava por crises severas. De um lado, e eu não quero dizer nada que escandalize ninguém, mas a Bíblia fala-nos disso, de um lado era uma igreja tão permissiva, tão relativista, que havia um homem que dormia com a sua madrasta. E Paulo tem de tratar deste assunto. Então vejam bem o tipo de libertinagem que existia dentro da própria igreja. Corinto era uma cidade de cultura grega que era bastante liberal em relação a questões morais. Mas até os descrentes ficavam espantados com a confusão que acontecia dentro da igreja. Então, o pêndulo ia para um extremo. Então, dentro da própria igreja, reagindo contra a imoralidade, havia uns que defendiam, temos de ser tão puros que nem os casados devem ter relações. Então, no capítulo 7, o apóstolo Paulo tem de explicar àquela igreja qual era o plano de Deus para o casamento. Então, vejam bem como aquela igreja estava despistada na palavra. Dois extremos. Se vocês forem folhearem, o capítulo 7, sabem, é o capítulo que fala sobre casamento. Mas, curiosamente, nos casamentos as pessoas preferem sempre ler o capítulo 13, 1 Coríntios 13. Mas deviam ler o capítulo 7.
É muito mais divertido, as pessoas iam ficar muito mais admiradas com o que o apóstolo Paulo está a dizer, mas eu nunca estive num casamento em que alguém lesse o capítulo 7, mas devia ser o capítulo lido. Se algum jovem aqui quiser tomar a iniciativa, só peço que grave esse momento e depois envie para mim. Mas então, no capítulo 8, mais problemas. Questões sobre a carne sacrificada aos ídolos. Pode-se comer esta carne ou não? Uns diziam sim, outros diziam não. No capítulo 9, a liberdade dos apóstolos, o que é que se podia fazer, o que é que não se podia fazer. Depois, volta-se a falar na liberdade cristã, ainda no final do capítulo 10. Depois, acerca do culto, o capítulo 11, como é que deveria ser a atitude dos crentes no culto. Os problemas que havia durante a ceia do Senhor, porque havia gente que não respeitava a ceia do Senhor e que comia mais do que devia e que bebia mais do que devia durante a ceia do Senhor. Portanto, isto é uma igreja real do Novo Testamento. É só sabermos ler e termos uma Bíblia e compreendermos os problemas reais desta igreja. No capítulo 12, volta-se a falar na necessidade da unidade dos crentes, porque outro problema que acontecia é que os crentes andavam a competir para ver quem era o mais espiritual. E um dizia, eu sou mais espiritual porque eu tenho o dom da profecia. E outro dizia dentro da igreja, eu sou mais espiritual do que tu porque eu tenho o dom de línguas. E aí sim, finalmente, chegamos ao capítulo mais conhecido da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é o 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Se não tivesse amor, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E por aí fora. O apóstolo Paulo não está a falar do amor romântico. Está a falar do amor como cura para uma igreja que passa a vida a competir para ver quem é o mais espiritual. 1 Coríntios 13 não é um texto sobre romantismo. É um texto sobre a cura do egoísmo que pode existir dentro da igreja. Mas a carta continua. No capítulo 14, necessidade da ordem no culto. O culto precisava de mais ordem. E no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala acerca da ressurreição. Eu quis fazer esta volta rápida porque eu queria apresentar aos irmãos a verdade acerca desta igreja antes de chegarmos à segunda carta. Mas se havia igreja com problemas no Novo Testamento, essa igreja é a igreja de Corinto. Dá vontade de chamar a pior igreja do mundo. É difícil conhecerem uma igreja tão má, neste sentido, como a igreja de Corinto. E eu não vos quero falar no capítulo 1, mas deixem-me só dizer uma coisa que é muito importante. Porque se repararam, eu aludi rapidamente o capítulo 15, mas quero só ainda notar um aspecto. O apóstolo Paulo, quando tem de enfrentar os problemas desta igreja, que eram morais, ele zanga-se com aquela igreja, ele corrige aquela igreja, mas ele trata as pessoas que passavam por problemas morais como irmãos. Quando o apóstolo Paulo tem de se zangar com as pessoas daquela igreja que se andam a dividir em grupos, ele zanga-se com as pessoas da igreja, ele corrige as pessoas da igreja, mas ele trata-as como irmãs, mesmo que sejam pessoas facciosas. Quando o apóstolo Paulo tem de se zangar e corrigir as pessoas da igreja de Corinto, ele zanga-se com aquelas pessoas, ele corrige, mas ele trata aquelas pessoas como irmãs quando discutem acerca da carne, quando discutem acerca da liberdade, quando discutem acerca do culto. Mas quando chega ao capítulo 15, e ele ouve dizer que há pessoas que andam a desconfiar da ressurreição de Jesus, oh meus irmãos, é tão interessante isto. Quando o apóstolo Paulo desconfia que há pessoas que não acreditam em Jesus, então ele diz assim, isso é o fim do jogo. Porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Já pensaram nisto? O apóstolo Paulo tem paciência para gente que pode ser imoral. O apóstolo Paulo tem paciência para gente que pode ser facciosa. O apóstolo Paulo tem paciência para gente que pode ser egoísta. Todos esses pecados têm perdão. Mas se tu chegares a um ponto em que tu achas que a tua fé não está fundada naquilo que Jesus fez por ti, ressuscitando, tu já não és cristão. Então isto significa que a nossa fé não está baseada no nosso comportamento. Porque por muito mal que a igreja se pudesse comportar, o apóstolo Paulo corrigia pessoas que se portavam mal. Mas se tu achares que a tua fé está noutro lugar qualquer que não na ressurreição de Jesus, tu és a pessoa mais enganada que existe. A tua fé é vã. Sabem, isto devia ser uma grande alegria para nós, porque todos nós cometemos pecados, todos nós erramos. Mas há esperança para ti, desde que tu acredites que a tua salvação depende daquilo que Jesus fez por ti e não do que tu fizeste por Jesus. Amém?
Esta é a igreja. Vamos à segunda carta agora, porque o apóstolo Paulo está agora finalmente na segunda carta. Eu quero resumir muito. Não quero falar demais aos irmãos, mas deixem-me dizer, agora podem ir folheando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu sugiro aqui, não é sugestão minha, são sugestões que nós encontramos quando lemos estudiosos, mas eu vou dar uns instantes aos irmãos só para folhearem rapidamente a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Sugiro aqui uma divisão que é do capítulo 1 ao capítulo 7 da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo precisa de reconstruir a relação com a igreja de Corinto. Porquê? O que é que nós acreditamos que terá acontecido? O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta, depois terá visitado a igreja numa experiência dura de correção. Após isso, o apóstolo Paulo terá escrito uma segunda carta que nós não temos. Portanto, tecnicamente, a segunda carta de Paulo aos Coríntios terá sido a terceira, porque esta segunda nós não temos acesso a ela. E, finalmente, nesta carta que agora lemos, a segunda, Paulo queria voltar a esclarecer todos os assuntos e reconciliar-se. Por isso, do capítulo 1 até ao capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que teria sido a terceira, o apóstolo Paulo está interessado em reconstruir a sua relação com aquela igreja. E esta relação tinha ficado, sobretudo, prejudicada porquê? Porque, entretanto, o apóstolo Paulo, deixem-me dizer assim, tinha passado de moda. O apóstolo Paulo já não estava na moda. Quem estava na moda agora eram os novos superapóstolos, que eram muito melhores que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha ficado para trás. Tinham chegado uns novos superapóstolos que estavam a seduzir, a encantar a igreja de Corinto. Então pensem nisto, o apóstolo Paulo tem de recuperar a relação com a igreja de Corinto, ao mesmo tempo que tem de se, e já vamos ver como é que isso acontece, de algum modo se comparar com estes novos superapóstolos. Isto acontece entre o capítulo 1 e o capítulo 7. No capítulo 8 e no capítulo 9, o apóstolo Paulo recorda aos coríntios que eles deveriam ser generosos e ajudar os irmãos que em Jerusalém estavam a passar por dificuldades. E finalmente, no capítulo 10 até ao capítulo 13, Paulo vai estabelecer aquilo que acabei de vos mencionar. Vai fazer uma estranha, e já vamos ver como é que acontece, uma estranha comparação entre ele e estes novos pregadores que tinham surgido, aos quais ele chama os superapóstolos. Portanto, uma maneira de resumirmos aquilo que está a acontecer na segunda carta de Paulo aos Coríntios é entendermos que Paulo está a reconstruir uma relação com aqueles coríntios, está a sanar um aspecto, vamos dizer assim, em que a igreja podia cair em alguma sovinice, porque precisava de contribuir e deveria contribuir para aqueles que estavam a passar dificuldades em Jerusalém. E, por fim, permitam-me dizer assim, o apóstolo Paulo precisava de fulminar aqueles fanfarrões que eram os superapóstolos que tinham aparecido. Então é uma maneira, assim, bastante simplista de resumir o que é que está a acontecer aqui nesta segunda carta que ele escreve aos Coríntios. Vamos voltar agora sim, já folhámos um pouco, já temos uma ideia global de como estas coisas acontecem. Vamos regressar ao nosso capítulo 5. Eu quero chamar a vossa atenção para o verso 1, para o verso 2, para o verso 3 do capítulo 5. E eu estou agora a ler que se esta nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nesta tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, pois se de facto estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Só nestes primeiros 3 versos, estranhamente, o apóstolo Paulo fala de gemidos, no verso 1, fala de nudez, no verso... fala no verso 1 de casas a desfazerem-se, no verso 2 de gemidos e de nudez no verso 3. E isto só nestes primeiros 3 versos. Se nós formos ler o verso 6 e o verso 8, que ladeiam o nosso verso 7, diz assim o verso 6: portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. E depois o apóstolo Paulo diz aquilo que é hoje o centro da nossa reflexão. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos.
Verso 8. Assim estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. O que eu quero chamar a tua atenção é que o apóstolo Paulo está a dizer que quando a pessoa vive por fé, ela não vive com provas de poder, não vive com provas de força, nem vive com provas de presença. E é por isso que ele está a usar, por exemplo, a analogia de nós vivermos numa tenda. Não levem a mal dizer assim. Nós vivemos numa barraca. E ele está a dizer, eu aqui vivo numa tenda, eu aqui vivo numa barraca, mas no céu eu vou viver numa casa a sério. Por outro lado, está a usar uma linguagem de gemer, está a usar uma linguagem de nudez, para explicar que a nossa vida aqui, feita por fé, não é feita com sinais de poder, de força ou de presença. E nesse sentido, lembrem-se que ele tem um assunto a resolver nesta carta, que são estes novos super pregadores. Imaginem, usando a linguagem aqui da internet, o apóstolo Paulo é como se tivesse 800 seguidores. Estes super apóstolos têm dezenas de milhares de seguidores, milhões de seguidores. Quando fazem uma publicação na internet, uma grande produção. E o que o apóstolo Paulo está a dizer é que, de facto, ele não tem nada para mostrar. A fé dele não se baseia em sinais exteriores de força, de poder ou até de presença de Deus. Porque o que o apóstolo Paulo está a lembrar é que enquanto tu vives no teu corpo de agora, e não o corpo da ressurreição, não o corpo dos novos céus e da nova terra, tu não podes confiar nos teus olhos. Andamos por fé e não por vista. Enquanto eu vivo neste corpo e não estou ainda na presença de Deus, enquanto eu vivo nesta tenda, que não é uma grande casa, e vocês, os irmãos olham para mim e veem que de facto o meu corpo não é grande corpo, não é? Nesse aspecto sou um bom exemplo paulino. Enquanto eu vivo neste corpo, eu não devo ser guiado pelos meus olhos. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer. É à custa de tantos cristãos serem guiados pelos olhos que aqueles super apóstolos estavam a ficar famosos. Porque eles impressionavam. A pessoa olhava para aqueles super apóstolos e eles impressionavam. Então, o que o apóstolo Paulo nos está a dizer é que o ponto não é nós manifestarmos aos olhos dos outros, com sinais que vão impressionar os outros, mas nós sermos manifestos em primeiro lugar a Deus e a partir daí termos uma fé que pode dar frutos. É uma ideia que encontramos no verso 11. Agora, repara, o que é que isto significa? Significa, na prática, que quando tu és cristão, tu não precisas de viver preocupado para impressionar as pessoas à tua volta. Quando tu és cristão, tu podes ter uma vida que não impressiona. Reparem, isto não é nenhuma contradição com a ideia que o nosso Senhor Jesus explica no Sermão do Monte, de as pessoas olharem para nós e a nossa fé mostrar obras. Mas significa que, de facto, a nossa fé não está colocada naquilo que os olhos veem. Pensem nisto. O apóstolo Paulo está a ser desconsiderado por uma igreja que lhe devia tanto, porque essa igreja ficou muito impressionada com estes novos superapóstolos. Então, agora vou pedir que vocês possam avançar um pouco, porque no final da carta, apesar de Paulo dizer assim, eu não tenho nada para mostrar, ele não vai resistir. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é uma pessoa especial. Eu espero que a primeira pessoa que tu queiras encontrar quando chegares à Nova Jerusalém, qual é a primeira pessoa que nós deveremos querer encontrar quando chegarmos à Nova Jerusalém? Jesus. Aqui não podemos falhar, meus irmãos, tem mesmo de ser Jesus. E eu não sei qual é a segunda que vocês querem encontrar. Eu é o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo é especial. Vai lá ao capítulo 11. Ele vai fazer nesta carta uma coisa que não faz em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Esta carta sempre mexeu comigo, meus irmãos. A maneira como o apóstolo Paulo fala. Sabem qual é o nosso problema? Nós muitas vezes não lemos a Bíblia em voz alta, do início ao fim. Não lemos uma carta do início ao fim. Sabem qual é um dos nossos problemas? Nós tomamos comprimidos de Bíblia. Tomamos a Bíblia em comprimidos pequeninos. Porque se tu pegares numa carta como esta e começares a ler em voz alta do início ao fim, tu vais ficar admirado com o que o apóstolo Paulo faz. Só que como só tomamos a Bíblia em pequenas doses, não compreendemos a força do texto. Sabem, antes das pessoas terem cada uma a sua Bíblia, a igreja, quando ouvia a Bíblia, ouvia os textos, as cartas, por exemplo, para serem lidas do início ao fim na igreja. E conseguiam captar a força
da palavra. Quero chamar, por isso, a tua atenção para o capítulo 11, porque o apóstolo Paulo chegou a um ponto na carta em que ele não se consegue conter. E o apóstolo Paulo é especial. Então, a partir do capítulo 11, eu quero chamar a tua atenção, porque o apóstolo Paulo vai aqui comparar-se, e isto vale a pena nós lermos com atenção. E eu vou passar a ler na tradução Bíblia para Todos. Não é aquela que eu tenho aqui, mas tenho aqui digitalmente, porque o apóstolo Paulo, traduzido nesta tradução, como é em português corrente, os irmãos ficam com uma ideia da força do que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. São servos de Cristo, ele está agora a pensar nestes 9 superapóstolos. São servos de Cristo. Falando como insensato, posso dizer que eu sou muito mais do que eles. Passei por muitos trabalhos, prisões, perseguições e perigos de morte muitas vezes. Fui 5 vezes castigado pelos judeus com 39 chicotadas. Fui 3 vezes espancado e 1 vez apedrejado. Naufraguei 3 vezes e passei 1 noite e 1 dia perdido no mar. Tive de fazer viagens sem conta, sofrendo perigos nos rios, com ladrões, com os compatriotas, com os estrangeiros, perigos na cidade, no deserto, no mar e mesmo entre os falsos irmãos. Tive de suportar trabalhos e canseiras, muitas noites sem dormir, fome e sede, muitos dias sem comer, frio e falta de roupa. E além do mais, tenho de carregar diariamente com o peso das preocupações de todas as igrejas. Haverá alguém que esteja fraco, que eu não me sinta fraco com ele? Haverá alguém que tropece sem que eu sofra também? Se é permitido a alguém orgulhar-se, eu também me orgulho naquilo que sofro. Deus, Pai do Senhor Jesus, bendito seja Ele para sempre, bem sabe que não estou a mentir. Em Damasco, o representante do rei Aretas mandou fechar as portas da cidade para me apanhar. Tiveram que me descer num cesto por uma janela aberta no muro da cidade e só assim consegui escapar das suas mãos. Portanto, eu li do verso 23 até ao verso 33, em que o apóstolo Paulo não resistiu e acabou por fazer uma comparação com estes 9 super pregadores. Vocês querem comparar-se comigo? Então deixem-me falar-vos um pouco daquilo que eu já vivi. Não levem a mal esta comparação, meus irmãos, mas é como se o apóstolo Paulo se permitisse fazer uma comparação para dizer assim àqueles super apóstolos: vocês têm de comer muita sopa para se comparar comigo. Vocês têm de comer muita sopa para sofrerem aquilo que eu sofri. Vocês não sabem do que é que estão a falar. Agora, isto em si já é formidável, que o apóstolo Paulo tenha feito esta comparação. Agora, se o apóstolo Paulo está a dizer a estes novos grandes pregadores, grandes sinais da presença de Deus, prosperidade, grandes números, grandes ministérios, o que ninguém estava à espera é que depois de ele dizer que para se sentarem à mesa com ele, eles tinham de comer muita sopa, o que ninguém estava à espera é que Paulo virasse a mesa. E eu quero chamar a vossa atenção para aquilo que vai acontecer de seguida, no capítulo 12, entre o verso 2 e o verso 6. Porque aquilo que o apóstolo Paulo vai fazer, meus irmãos, é por isso que nós temos de ler a Bíblia em voz alta, cartas inteiras. Reparem bem o que é que o apóstolo Paulo vai fazer. Então, não se esqueçam, estes homens estão na moda, têm um following, têm um seguimento que o apóstolo Paulo tinha ficado para trás. Imaginem, é como nós agora, sobretudo os mais jovens, eu já não sou assim tão novo, não é? Mas os mais jovens, qual é o teu pregador preferido? O meu preferido é o John Piper. O meu preferido... Então comparam, ver quem é o pregador e ouvem os sermões e tal. E tem assim um ranking, uma lista de pregadores preferidos, não é? E o apóstolo Paulo já tinha ficado para trás. É como se na discussão agora, apóstolo Paulo, isso é muito 2017, já estou noutra, já estou mais à frente. Então, é por isso que o apóstolo Paulo fez esta comparação. Mas agora reparem o que o apóstolo Paulo vai fazer. Capítulo 12, verso 2 até o verso 6. E chamo já a vossa atenção. O apóstolo Paulo vai ter aqui um momento, sabem os jogadores de futebol que se tratam na terceira pessoa? Por alguma razão não falam de si na primeira pessoa. O apóstolo Paulo vai ter um momento assim, a Cristiano Ronaldo, que se trata na terceira pessoa. Então reparem o que ele vai dizer. E continua a ler na Bíblia para todos. Sei de um homem que foi elevado até ao paraíso. E permitam-me interromper. Adivinhem de quem é que ele está a falar? Está a falar ele próprio. Se foi em corpo ou em espírito,
Não sei, Deus é que sabe. E lá, este homem ouviu coisas maravilhosas, coisas que ninguém deve contar. É desse homem que eu me posso orgulhar. De mim não me quero orgulhar, a não ser nas minhas fraquezas. E mesmo que eu me orgulhasse, não o faria de modo insensato, porque só diria a verdade. Mas quero evitar que alguém tenha de mim uma ideia acima do que pode observar e me dizer. Então reparem, deixem-me fazer uma pausa. O que o Paulo estava a dizer é que ele sabe de um homem, curiosamente esse homem ele próprio, que teve uma experiência única em que ele foi arrebatado aos céus, não sabe se fisicamente, espiritualmente. Portanto, experiência única. Mas calma, o apóstolo Paulo não vai ficar por aqui. A partir do verso 7, ele diz isto. Ouçam. Para que eu não ficasse vaidoso, engraçado, deixou de se tratar na terceira pessoa, começou a falar na primeira. Para que eu não ficasse vaidoso com a grandeza dessas revelações, foi colocado no meu corpo um espinho, um enviado de Satanás que me atormenta continuamente. Isso impede que eu me envaideça. Por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele respondeu-me: basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se melhor nas fraquezas. Por isso acho muito melhor orgulhar-me das minhas fraquezas, para que a força de Cristo desça sobre mim. Alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injúrias, as privações, as perseguições e as angústias que passei por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que eu sou forte. Provavelmente tu já ouviste este último verso usado muitas vezes, mas muitas vezes nós esquecemos o contexto em que aquilo que estava a acontecer para quando o apóstolo Paulo disse. Pensa nisto. Para já eu acho uma coisa que nós como cristãos temos de ser mais como o apóstolo Paulo. Ele diz que, tendo em conta a experiência tão incrível que teve com Deus, para que Paulo admite que quando nós temos grandes experiências com Deus, nós podemos ficar vaidosos. É engraçado, nós raramente admitimos isso. O superpoder do apóstolo Paulo, deixem-me usar esta expressão, e ninguém tem superpoderes, mas que nós cristãos não usamos, infelizmente, é que nós não admitimos os nossos pecados. E o apóstolo Paulo está ali a dizer: eu posso ficar vaidoso. Eu posso ficar vaidoso. Então, para que eu não ficasse vaidoso, só isto dava um sermão, meus irmãos. Às vezes nós julgamos que os vaidosos são aqueles que existem quando estão longe de Deus, mas o apóstolo Paulo está a dizer que tu podes ter uma experiência tão forte com Deus que podes ficar vaidoso também. Para que eu não ficasse vaidoso. Só este aspecto deixa-me deslumbrado com este texto. Então pensem, ele estava-se a comparar com os superapóstolos. O que é que foi o melhor que Paulo trouxe desta experiência mística que nem os superapóstolos tiveram? Portanto, pensem nisto, porque há aqui um detalhe interessante. Os superapóstolos impressionam com os olhos. Mas Paulo teve uma coisa que eles não tiveram, que foi uma visão. Paulo vence os superapóstolos no próprio campo das aparências dos superapóstolos. Porque os superapóstolos impressionam com os olhos e o que o apóstolo Paulo disse é que ele teve uma experiência, uma visão incrível. E qual é a melhor coisa que o apóstolo Paulo traz daquela visão? Uma visão mística incrível. Uma visão inacessível até aos superapóstolos. Qual é a melhor coisa que o apóstolo Paulo trouxe da sua visão? Qual é a melhor coisa que o apóstolo Paulo trouxe da sua arrebatadora experiência mística? Qual é a melhor coisa que o apóstolo Paulo trouxe daquele privilégio? 1 não de Deus, 2 nãos de Deus, 3 nãos de Deus. A graça de Deus basta. O prémio para Paulo é ele ter de lidar com o problema. O prémio para Paulo é ele ter de lidar com o problema. Ele que é mais campeão que os campeões, tem de saber lidar com a sua fraqueza, porque é na fraqueza que Deus nos torna fortes. Então pensem nisto. O que é que tu precisas e eu preciso? Nenhum de nós gosta de ouvir nãos de Deus, mas nós precisamos de relembrar aquilo que o apóstolo Paulo nos está a relembrar. Até quando Deus nos diz nãos,
Até quando Deus nos diz não, isso não significa que a nossa fé termina. Há pessoas que deixam de ter fé quando ouvem os nãos de Deus. O apóstolo Paulo sabia que é quando tu ouves nãos de Deus que a tua fé pode e deve prosseguir. Eu não conheço a vida dos irmãos, mas eu estou absolutamente convencido que a vossa vida marca nãos de Deus. Mas os irmãos hoje estão aqui. Porque na vossa fraqueza, a vossa fé foi fortalecida, mesmo quando ouviram nãos de Deus. Porque andam por fé e não por vista. Logo, aquilo que sossega o nosso coração, nas ocasiões em que nós ouvimos um não de Deus e preferíamos ouvir um sim, é sabermos que até quando Deus nos diz não, Ele está a fazer um trabalho de aperfeiçoar a nossa fé. Porque na fraqueza somos fortalecidos. Sabem, quero terminar, mas deixem-me falar de um contexto que hoje, de certa maneira, se torna ainda mais presente, também à custa de um mundo mais influenciado pela internet, pelas ligações digitais. Hoje, voltamos a viver numa era de superapóstolos. Hoje continua a ser tentador nós, quando pensamos na nossa fé cristã, procurarmos materializações do poder de Deus. Sinais de que Deus está connosco. E deixem-me dizer uma coisa. Agora ouvia o relato da história da Igreja do Silveiro. Portanto, pensando no seu irmão pioneiro, seu irmão fundador, irmão Roque, certo? E chamou-me a atenção uma coisa. Na sua cozinha ele faz as primeiras reuniões. Nós vivemos num contexto católico, os irmãos sabem disto tão bem ou melhor do que eu, que uma das coisas que mais choca a mentalidade católica é quando entram num lugar e, por exemplo, não conseguem ver como é que a presença de Deus lá está. Para quem conhece melhor o catolicismo sabe, por exemplo, quando um católico entra numa igreja católica, ele procura o lugar onde o Santíssimo é colocado e ele persigna-se. Porque ele sabe que aquele lugar é um lugar de presença divina. Porquê? Porque, segundo a teologia católica, aquele é o lugar onde é colocada a hóstia. E a hóstia é, para o católico, não apenas uma representação da presença de Deus, a hóstia é, para o católico, o próprio corpo de Cristo. Eles acreditam numa doutrina chamada transubstanciação. O padre, quando levanta a hóstia e diz... e dá as palavras da consagração, para o católico vai comer o próprio corpo de Cristo. Na economia católica, e temos de reconhecer, nós vivemos num país católico, mas às vezes não percebemos muito da teologia católica, e deveríamos. Na economia católica, na maneira de ser do católico, ele precisa de chegar a um lugar e perceber onde é que está o lugar da presença divina. Quando eles entram num salão evangélico, eles acham que é um lugar que não é sagrado. E nós não nos deveríamos envergonhar disso. Porque da mesma maneira que o irmão Roque, na sua cozinha, começou a fazer as primeiras reuniões, e pelo que entendi, o segundo lugar, nem portas nem janelas. Porquê? Porque para nós cristãos, nós não andamos por vista, mas por fé. Nós não precisamos de materializar a presença de Deus onde Deus não está. Deixem-me explicar. Esta é uma casa de oração, mas não há nada que eu vos possa mostrar em que diga: eis Deus materializado aqui fisicamente. O que nós sabemos é que onde a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo está a fazer a sua obra. Amém? Então é isto que qualifica uma assembleia evangélica. Não é a presença materializada de Deus. E deixem-me chamar só a vossa atenção para uma última coisa. Eu tenho amigos católicos, quando visitam a minha igreja, o fazem numa atitude de respeito, mas eu percebo que eles saem desconsolados, porque não há nada de imediatamente sagrado para eles verem, para eles tocarem, e é como se eles estivessem num lugar, segundo a mentalidade católica, desprovido da presença de Deus. E deixem-me dizer uma coisa, e eu sei que este ponto muitas vezes não é devidamente assinalado entre nós. Nós não temos de ter vergonha de não termos nos nossos cultos a presença física de Deus, porque de facto nós não temos a presença física de Deus connosco, já está connosco através do trabalho determinado de Jesus. Mas tu ainda não estás diante da presença física de Jesus.
Sabes, é por isso que nós queremos que este mundo acabe para nós estarmos diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem porque é que os católicos não falam tanto do mundo acabar? Porque, de certa maneira, eles não têm a mesma necessidade da presença física de Jesus que nós, como evangélicos, temos. Muitas vezes as pessoas apontam-nos os olhos a dizer os evangélicos são os radicais, são os fundamentalistas, são os literalistas, e nós começamos a ficar envergonhados. Então há uns que querem começar a ser evangélicos mais sofisticados, querem ter uma teologia mais sofisticada, querem ter um culto mais sofisticado, querem começar a dar um sinal de presença divina, porque se envergonham de serem acusados de fundamentalistas, de apocalípticos, disso tudo. Não te envergonhes de não ter a presença física de Jesus, porque é isso que te faz desejar estar na presença dele no futuro. O que o apóstolo Paulo estava a dizer é: eu vivo numa tenda, mas eu sei que vou a caminho da minha mansão celeste. Eu, por enquanto, não vejo Jesus rosto a rosto, mas é por isso que eu desejo partir desta vida para finalmente ver o nosso Senhor rosto a rosto. Nós, como crentes evangélicos, não temos de nos envergonhar de não termos coisas sagradas para mostrar às pessoas. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Lembrem o irmão Roque, numa cozinha a reunir pessoas. É óbvio que isso escandalizava as pessoas, porque no nosso povo é preciso ter coisas sagradas para mostrar, para provar que Deus está. Mas o irmão Roque sabia que desde que a palavra fosse aberta, o Espírito de Jesus estava no meio daquela assembleia. Pode ser numa cozinha, pode ser numa igreja bonita como esta. O que interessa não é o que os nossos olhos veem, é a fé. Andamos não por vista, mas pela fé. Termino dando-te uma esperança. Porque alguém pode dizer: mas isso é muito pela negativa, eu queria ouvir alguma coisa pela positiva. Deixa-me dizer-te, há um dia que tu vais poder confiar nos teus olhos. Sabem, isso é uma coisa engraçada, porque nós temos vidas adiadas. Nós, como cristãos evangélicos, temos vidas adiadas, porque o melhor da nossa vida ainda não começou. O melhor da nossa vida, vejam um paradoxo, o melhor da vida de um cristão evangélico vai começar quando a nossa vida acabar. E alguém diz: eu não quero isso. É aí. Quando um dia, como o apóstolo Paulo dizia, um dia quando estivermos na presença do Senhor Jesus, finalmente os teus olhos vão funcionar como deve ser. Sabem, meus irmãos, eu estou com lentes de contacto, eu sou miúpe. E eu prefiro usar lentes de contacto do que não usar. Porque se não trouxesse as lentes, tinha de vir aqui às apalpadelas para estar a pregar aos irmãos. E eu sou completamente favorável a que possa olhar para os irmãos e ver o vosso rosto, mas eu sei que os meus olhos não são os guias da minha vida. Eu só vou poder confiar finalmente nos meus olhos no dia em que eu vir o rosto do meu Senhor presencialmente, fisicamente. Aí a minha vida terá finalmente começado. Que o Senhor fortaleça a fé da Igreja Evangélica do Silveiro, que não começou por vista, começou sempre por fé. E que dê muito mais do que 86 anos, que dê anos de prosperidade, de convicção, de força no seu ministério. Porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Amém.